Boa noite, sejam todos bem-vindos, muito obrigado. Deixa eu tentar acenar para todo mundo aqui. Acenar para você, acenar para você. Oi, Sheila, professora Sheila, queridona. Acho bom mesmo, tá? Que eu até vou comentar sobre isso porque tem muito a ver com angústias. Deixa eu ver se minha mineira favorita está andando, aguardando. A Daniela Cordeiro para minha... Opa! Fala, Belo Horizonte! Fala! Para, menos. Menos, menos. Como é que tu Gela. tá, Daniela? Tudo jóia, e você, Daltro? Tudo bem por aí? Oh, sim, tudo maravilhoso, maravilhoso. Tava fazendo uma leve introdução. Deixa eu te falar uma fofoca, Daniela. Diga, você não E, gosta? odeio fofoca, mas eu peguei um flagrante agora, que eu vi umas Hum. lives. E aí eu entrei numa live. Aí eu tô assistindo, cara, e tava falando contigo ali no WhatsApp, vindo pra cá e pipocando. E o cara pega e diz assim: boa noite, fulana. A fulana é a nossa ouvinte, que inclusive ela te chama de cordeiro. Sabe Ah, as coisinhas de sim! Jesus? Sim, E sim, aí eu digo sim. assim, ó, eu quero só ver se quando nós entrarmos no ar a coisinha de Jesus não aparecer aqui, vai me dar uma ciumeira, porque eu Se sou for ciumento. ciumento, se for Eu sou pouquíssimo ciumento. ciumento, sou ciumento, sou ciumento, sou ciumento. E essas 10 mil pessoas que estão nos assistindo aqui, boa noite! Hoje o tema é... Angústia. Então, deixa eu fazer uma breve introdução. Eu gosto, eu já deixei umas coisas aqui, ó. Angústia, aquilo que a mente, o sentimento, a perspectiva psicossomática toda fala de inquietações, aflições, agonia. Nada mais é do que podemos chamar a angústia de uma forte sensação psicológica Sim. que me caracteriza como uma forma de abafamento. A angústia, ela me abafa, ela me aperta o peito, me aperta o coração. E esse sentimento, essa percepção de angústia, esse sentimento é muito natural. Angústia faz parte da nossa natureza. Inclusive, a angústia é até necessária dentro de um equilíbrio, obviamente. Porque a vida vai acontecer percalços que nos provocam angústias. O problema é quando pessoas nos trazem angústias. Mas essa parte daqui a pouco a gente vai lá. Isso significa que pode até machucar sim uma pessoa na sua psique. Mas, fazendo essa breve introdução do tema de hoje, de angústia, como... antes de eu passar aí... vão te perguntar da onde que saiu essa... E eu aqui, ó. Pior que eu tenho... Bom, antes de eu passar a bola para o cérebro, eu quero entender como é que o cérebro se angustia. Agradecer a presença de 14 mil pessoas aqui na nossa live. Eu peço para essas 14 mil pessoas clicarem aqui embaixo, que tem um aviãozinho. Clica ali, vai abrir quem está online e vai mandando para as pessoas que você considera angustiada. Daniela Cordeiro, como funciona o cérebro angustiado? Se eu puder fazer esse modelo de pergunta. Fale sobre angústias e cérebro. Pode, sim. Mas antes de falar do cérebro angustiado, eu vou começar com uma poesia. Da minha angústia, fiz poesia. Da vida sem ela, o que seria? Dor sem anestesia, momento se esquecia. Sem poesia, sentimento não cabia. Ah, poesia. Felizmente é de autor desconhecido, não é minha. A angústia vai trabalhar no cérebro de uma maneira anestésica. Por isso que na hora que eu li essa poesia, casou-se bastante. Como você disse, essa sensação de abafamento, nó na garganta, né? Não consegue muitas vezes falar. O que que acontece? Ele vai trabalhar em circuitos nervosos do nosso sistema cerebral
semelhante, inclusive, o da ansiedade. Então, é muito comum a gente ver profissionais falando que angústia e ansiedade são a mesma coisa. Digamos que uma fortalece a outra, que a gente conversa mais sobre isso daqui a pouquinho. E quando essa regulamentação ela falha, né, que o cérebro está ali tentando tirar aquela angústia, né, e vão focar em outra coisa, opa, a angústia toma forma, toma corpo, toma cor, toma dor, e aí vem a tristeza, vem a desesperança, vem a insônia e vários outros sintomas que nós vamos Aperto no conversar peito. sobre isso, né? Excesso de pensamentos negativos, crises de ansiedade, e essas dores no peito, né? Ao nó na garganta, uma sensação de sufocamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque são sintomas que a gente às vezes confunde até com outras doenças, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tô tendo um infarto, por exemplo, e às vezes ela tá angustiada. E ao contrário também, né? Ah, eu tô angustiada, e às vezes a pessoa tá sofrendo um infarto. Então, tem que realmente trabalhar isso de uma maneira muito séria, né? O autoconhecimento nesse momento, ele é fundamental para que consiga se trazer essa energia, trazer essa vitalidade novamente, né? E por isso essa questão, né? Sem a angústia também não haveria poesia, né? Então a gente hoje tem muito assunto, viu? Diga-se passagem, muitos artistas falam, né, que suas melhores obras oriundos de depressões, angústias, né, é uma percepção importante. As pessoas precisam entender. Deixa eu puxar a brasa agora para o coração, já que tu fica no cérebro, que é o nosso combinado, né? Essa percepção psicológica caracterizada por mudanças de humor. Sim. Eu, pessoalmente, quando sinto angústia, eu perco a minha paz, uma paz interna, do interior, aquela sensação de insegurança, uma coisa que, um mal-estar, tristeza e etc. Uma coisa que me angustia muito é não ter feedback, é não ter uma troca. E isso é isso importante. pessoalmente me angustia. Eu te faço uma pergunta, Dani, como é que tu tá te sentindo? Me fala agora. Aí a pessoa fica quieta. Nossa Senhora! Isso eleva a minha angústia, porque como eu tenho muita empatia ao outro, né, e gosto, e não me incomodo, uma área das humanas que eu gosto de perceber o outro, me sinto à vontade com isso, inclusive até de ajudar a carregar essa mochila da psique dele junto, tentando na medida do possível, e não vem o feedback, da outro me traz muita angústia, ao ponto que me faz sofrer, chorar. Isso é pesado. Exato. Aí você tocou no ponto crucial, né? Enquanto eu estou ali, quando eu tenho esse sofrimento, eu tenho realmente angústia. Porque às vezes eu estou só nesse pensamento, né, que vem da questão da ansiedade, numa expectativa desse feedback, né? Será que gostou? Será que não gostou? Né? Será que eu atingi meu objetivo? Então, isso eu estou criando expectativas e ansiedade paralelamente. No momento em que essa ansiedade ela se torna um sofrimento, eu tenho uma dor, e essa dor ela pode ser inclusive física, aí sim eu tenho uma angústia. E a angústia ela tem que ser muito bem trabalhada, porque ela pode observada, cuidada por conta de fatores como a depressão, né? E até mesmo por conta desse sufocamento, dessa paralisia, dessa anestesia, eu tenho que tomar muito cuidado, que é um fator de risco para áreas válvulas de escape, que a gente tem que fazer exatamente um suporte ao contrário delas. Né? Então, essa dor de cabeça, às vezes, que você tem, essa inquietação, né? Esse calafrio,
né, suor, principalmente de noite. Vamos pensar. Isso Insônia. acontece. Sim, isso está acontecendo eventualmente. Tem algo que vai acontecer, né? Tem gente, quando a gente era criança, né, ansiedade de chegada do Papai Noel para ganhar um presente, você tinha todos esses sintomas, mas não te causava uma dor, né? Não te causava um sofrimento. Então, é a angústia, nesse, exatamente igual você está falando, quando ela passa a ser uma dor, né, ela vai causar um prejuízo muito maior, ela atinge a psique, aí sim ela tem que ser tratada, né, com de N formas, inclusive com terapia, onde eu possa falar dessa dor para alguém que vai escutar e vai acolher. Então tem muita gente também que às vezes fica só falando, falando e não age, porque o angustiado, ele está anestesiado. O cérebro, ele se comporta como se ele estivesse anestesiado. E quando você está anestesiado, você não tem ação, você não tem reação, né? Então tem... Inclusive, o outro pode te provocar isso, né? Sem perceber a angústia, Sim, gerar sim, angústia no outro. sim, né? E pensar muito numa frase, o que não tem solução, solucionado está. Né? Essa frase eu escutei durante minha vida muito tempo, meu pai tinha esse hábito de falar isso, né? E olhar para frente, porque se não tem solução, solucionado está. Então vamos abrir agora a porta para outra coisa. Vamos traçar metas que eu consiga sair desse momento que eu estou, né? E é degrau por degrau. Então são pequenas conquistas, às vezes, que a pessoa consegue no dia a dia, que virarão grande, né? Vai ter uma coisa assim bem significativa. E não se arranjar gente que vai só te puxar para trás ou então aumentar mais ainda seu freio de mão, né? As Isso, emoções são como os rios, né? E assim de correntezas. E a angústia é uma correnteza forte, muito forte. forte. O Kaká Underline Portes, ele fala que nesse momento atual a É a angústia Kátia, é virou uma uma... mulher. Ah, Eu a tá. conheço. Tá. Nesse momento atual, a angústia virou nossa companhia. O contexto de quarentena, Sim, coronavírus e tudo mais só potencializou. Mas eu quero alertá-las que, às vezes, as companhias, isso pode acontecer, a companhia despertar outro. É muito natural. Eu sou muito, tu sabe disso, que eu sou extremamente, até demais, observador, né? Então eu sim. observo muito atitudes comportamentais. E a angústia gera um ato, eu não vou dizer ato reflexo, que seria errado, mas é normal aquela pessoa mentir para ela, Ela se isso, auto-sabota. isso é a autossabotagem, né? Eu não queria ir tão profundo, mas é uma autossabotagem, ela vai inventando, ela usa palavras como, eu acho que eu vou fazer tal coisa, já disse que vai fazer, por exemplo. Olha, eu não queria te falar, não, mas estou te falando. Você já viu gente fazer isso? Isso. Olha, eu não queria dar comentar, não. O reflexo de aquela desculpa de fazer happy hour e tomar um vinho. Eu sou muito crítico a isso quando é diário e Sim. desequilibrado. Isso eu sou muito crítico. Questões físicas, estou passando o olho, não estou lendo, estou passando o olho num livro de um alemão que ele mostra as questões psicossomáticas, Dani. Até eu Sim, fui sim. ver angústias e reflexos para isso, porque eu sou de uma família que Ixi, adota muito as questões da homeopatia e tem esse olhar. Dor no peito, eu anotei aqui na minha tela. Dor no peito, garganta seca, sensação de aperto, batimento cardíacos alterados, acelerado. descontrolados, sistema nervoso central, né? Motiva muito essa sensação de sufocamento, dificuldade de respirar, inquietações, dores de cabeças permanentes, pensamentos, tu falou dos pensamentos Negativos. negativos e ataques. Até eu conheço de ordem pessoal um casal já na adultez tardia que ela tá toda arrebentada e todo mundo está apostando primeiro na morte de A. E eu digo, não, vai ser o B. Nossa. Por quê? Porque ele tem um nível de angústia muito elevado. Agora,
tu citou no teu segundo parágrafo uma coisa importante, Daniela. Tu Você usou a anotou? palavra... Ai, meu Ah, ó, Deus. aqui, ó, Que pra medo ti, que ó. eu tenho dessa caneta. É, paralisia. Sim, O sim. cérebro, ele... Eu não quero entrar porque eu não quero invadir o teu saber aí. Pode. Não, Um eu gosto complementa o outro. não, eu entendo do sistema nervoso central quando ele fica anestesiado e o gatilho dessa anestesia é a paralisia. Eu gosto muito desse tópico específico da angústia, da paralisia, porque o outro pode provocar isso sem perceber no seu companheiro de jornada, no seu colega. Eu me lembro que uma outra colega de uma outra live, eu não estou te traindo, tá? Só estou compartilhando. Estou percebendo, só observando. Fora o dia 30 não, dia 1º, né? Dia 30, Não, dia né? 30. Da Dia nutrição. 30. Depois, no final, vamos falar dessa tua Sim, live aí. sim. Ó, para ti. Tá? Nada. Não, brincadeira. Tô brincando. Depois a gente diz para a turma. Mas deixa eu concluir o raciocínio para eu te passar a peteca. A anestesia, né? O outro pode provocar sem saber essa anestesia no outro. E o cérebro, a atitude comportamental de talvez compartilhar alguma coisa, paralisa. E às vezes a gente não sabe disso. Tá? Antes de eu passar a bola, insisto para as pessoas, estamos agora com 22 mil pessoas. Obrigado, muito agradecido. Muitas bênçãos para todos vocês que estão nos assistindo. Clica no aviãozinho, chama pessoas para vir falar e ouvir de angústias. E vocês podem fazer comentários aí. Dani, fala um pouco mais dessa anestesia cerebral. Entre Bom, aspas, bem grande isso, né? agradecer aí, tiveram algumas pessoas que falaram que nós dois somos bárbaros. Obrigada, viu, gente? Isso alimenta a alma, na verdade. Depois O a que gente que deposita lá na tua acontece? conta. O cérebro, ele sempre trabalha com sistema de recompensa, tá? Isso aí é o grande filão, inclusive para a indústria de videogames, que ele sabe que o cérebro vai querer sempre mais, e então esse sistema de recompensa ele vai ser trabalhado sempre, serotonina, dopamina, e aí ele vai trabalhando isso de uma maneira, né, que eu tenho ganhos. Quando eu estou angustiado, que é um sofrimento, né, eu acho isso importante a gente frisar, que a angústia é um Isso. sofrimento, né, é uma dor que pode ser inclusive física, há uma descompensação nesse cérebro. Então, esse sistema de recompensa, ele está falho. Né? Eu tenho uma tristeza muito grande, eu tenho uma desesperança muito grande, e eu tenho que sair do ambiente que eu estou, que está me causando. Se eu tenho uma pessoa que me gera essa angústia, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me afastar, ter um distanciamento, aproveita na época da quarentena, porque né, distanciamento social, eu tenho que realmente me afastar dessa pessoa, porque ela está gerando em mim sentimentos, emoções que estão me trazendo prejuízo, né? A questão também é muito pelo seguinte, nós muitas vezes nos permitimos que os outros nos firam, tá? De uma maneira mais incisiva. Então também tem exercícios, acho que no final hoje a gente pode falar muito, eu trouxe alguns exercícios aqui mentais, para a gente nos blindarmos, na verdade, nessas situações. Então, essa angústia, esse sistema de recompensa, ele está deficitário. Então, eu tenho que trabalhar, de uma certa forma, para voltar esse cérebro a ser saudável. A questão é, um cérebro angustiado por muito e muito tempo, ele só vai conseguir realmente com muita ajuda, não somente terapêutica, mas também medicamentosas com médicos, neurologistas e psiquiatras, né? Agora, sempre ter um apoio no sentido de uma pessoa para desabafar, ou ter um mentor, né? Ou ter um coach, ter um psicanalista, enfim, é muito importante para tirar essa pessoa dessa situação que ela se encontra.
E aí, o que o cérebro faz? Ligação aqui. O professor tentando falar comigo agora. Então, o que vai Só acontecer? falta ser aquele coisinha de Jesus. Aí eu me corto os pulsos. Não. É um professor que está me ligando. Tá. Ah, lá Então, do o que vai trabalho. acontecer? É porque em sistema teletrabalho a gente trabalha 24 horas por dia. É. Então, o que acontece? Esse sistema de recompensa ele não está funcionando. O que o cérebro faz para tentar se defender? É como se ele se anestesiasse. Opa, deixa eu sair desse meu conflito. Só que ao momento que ele se anestesia, o momento que ele se paralisa, você tem o quê? Uma desordem, né? Essa desordem vem um sentimento muito forte de tristeza, vem um sentimento aí da desesperança, vem um medo, vem as crises muitas vezes de ansiedade, né? E o que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que equilibrar, né? Então, a angústia, ela é muito estudada e muito debatida porque ela fica ali muito próximo a questões de uso de anfetaminas, na questão de uso de anestésicos, porque o que o cérebro quer fazer naquele momento? Anestesiar, né? E ele vai procurar subterfúgios para conseguir fazer isso. Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Essa questão do autoconhecimento é importante, né? A gente vem aprendendo essas técnicas de meditação, que o pessoal do Oriente já faz isso há muito tempo. Aí outro dia uma pessoa falou assim, então você quer dizer que os orientais não são angustiados? Não, mas eles sabem lidar melhor com isso. É diferente, né? E deixar fluir, principalmente, né? Aquela história, igual tem a questão do luto, todas as etapas do luto, né? E se eu tenho que sofrer, então deixa que eu sofra, deixa esses pensamentos fluírem, o que é bom fica, o que não é bom vai embora, né? Dentro da meditação plena, do mindfulness, fala-se muito isso, né? Acolher esse sentimento. A questão é que a angústia, ela fica com um sentimento repetitivo, e o sentimento ele é sempre qual? Negativo, né? Então, se está chovendo, que coisa ruim, está chovendo, logo hoje que eu queria ir para o clube. Aí dá o sol. Hoje tem sol, logo hoje que eu queria ficar em casa. Então, tem também essa questão, né, de ficar numa tristeza. Eu falo que a pessoa põe um filtro preto e branco, em vez de colocar um filtro colorido. Colorido. Nesse tempos que a gente vive, eu estou muito aqui com um canal de escuta, quero me colocar desta forma, com muitos professores e professoras pelo fato do meu métier. E os discursos estão muito repetitivos de angústia, angústias de como fazer nesse online, se o aluno está aprendendo... Será que ele está do outro lado da tela? Será que ele está lá? E isso gera uma angústia nas professoras. Por isso que eu tenho falado, o que não tem solução, solucionado está. Isso aí. E eu percebo que as professoras, que é o que eu atendo mais, e hoje eu lancei no meu... Tu recebeu, né? Recebi. Nossa, e aí inventei moda e hoje eu vou fazer serão. Mas percebo que as professoras também elas têm essa perspectiva de às vezes ficar anestesiada, que foi a palavra que você usou, porque gera uma angústia de não saber se o aluno está aprendendo. Será que eu estou fingindo de ensinar e o outro está fingindo de aprender? Agora também tem uma coisa interessantíssima, porque sim, a angústia ela tem uma relação muito íntima com dor. E essa dor, ela potencializada, transcende da mente, vai para o corpo e vice-versa e outros. Mas agora atenção, a angústia também, que é o que eu faço para tentar trazer isso ao nosso favor, mesmo na dor. Antes de mais nada, agradecer a Josi, o Jorge, Simone, a B. Henrique, Paulo Souza, nosso querido amigo, que faz bastante lives na educação, procurem ele,
né? O Renato Casagrande, aí de Curitiba, querido amigo, que eu tenho verdadeira paixão. A todos vocês, muito obrigado. Por favor, compartilhem, insistimos. Estamos agora em 27 mil pessoas. Nossa! Hemorragias de prazer. Mas voltando, Daniela, a angústia me traz aquela dor, aquela dor, aquela dor. Agora, eu também procuro observar, mesmo na dor, ter a potencialidade de eu procurar algo para o que lutar. Porque aí eu pego aquela adrenalina, aquele cortisol e canalizo. Não, isso está me trazendo angústia? Vamos resolver esse negócio. Deixa eu olhar esta angústia. Se for uma outra pessoa que me provoca, eu tenho várias estratégias. Tu citaste uma, se afastar. Agora eu fiquei pensando, né? Tu imagina se a gente ama aquele que a gente angustia ou nos gera angústia. Pô, não dá, né? Eu não vou me afastar de um grande amor. É complicado. Mas esse é o ponto que eu quero te devolver. Se fosse esse o exemplo, eu gerando angústia à pessoa amada, ou a pessoa que me ama, me gera angústia, eu posso olhar e deveria olhar neste contexto que eu trago espera um pouquinho, vamos trazer essa consciência aqui, fala sobre isso, troca conversar sobre isso. Sempre quando eu falo em conversa, me vem aquela frase do senhor Freud, 1800, e lá vem pedrada, que não existe terapia, não existe a cura sem a fala. Foi o teu segundo parágrafo, logo na introdução, tu falastes da fala. Eu tenho todos os temas e está tudo aqui, ó. É por Sabe como é isso. que eu sou? Eu guardo muito, observo muito e presto muita atenção na escuta. O falar, se afastar de uma pessoa amada não dá. O amor supera, não vamos ser shakespeariano agora, deixamos isso para mais tarde. E como o cérebro vai ajudar a gente transformar a angústia em algo positivo, Daniela? Através dos exercícios mentais, né? Porque se eu tenho uma dor, eu quero uma cura para essa dor. E o cérebro vai procurar estratégias para poder sanar essa dor. Por isso que tem que tomar muito cuidado, porque fica muito próximo, né, a anestésicos diversos, igual você citou, um deles aí, né, um happy hour, né, exatamente. Ou então muitos remédios para dor, né, de cabeça. O problema é que o organismo ele vai acostumando, um dia você toma um, amanhã você toma dois, depois você toma três, e aí você começa a ter classes de analgésicos mais fortes, né? E isso requer uma preocupação, na verdade. Pois não, Daltro. No pico, tu citaste ele sem dizer o nome. Sim. Quando é pico alto, assim, nas questões de tratamento terapêutico, a qual o cara degringolou, ou ela ou ele degringolou, são os betas bloqueadores. Sou fascinado, eu tive que fazer um artigo só sobre isso. Os betas bloqueadores. Então, quando a pessoa tem uma profunda timidez, não compartilha, fica angustiado, não tem alternativa. Não vai ser exclusivamente a fala. Não. Vai ter que ter um multi, né? Talvez a psiquiatria, talvez a intervenção médica para depois, porque sozinho não tem como. É porque aí o cérebro já se viciou na angústia. Né? O cérebro, ele cigarro, vicia. E é bebida. Isso. O cérebro, ele tem algo que lhe causa prazer e ele se vicia rapidamente. E ele sair dessa zona de conforto é muito complicado. Difícil. Então, se eu já estou, né, nesse estágio que você coloca, aí realmente eu tenho que ter uma equipe multidisciplinar para poder me ajudar. Agora, 50% de qualquer tratamento é a pessoa querer, né? Se ela não quer, não adianta. Pode fazer o que quiser, que nada vai resolver. Você pode ter o melhor médico, você pode ter o melhor medicamento, você pode ter o melhor terapeuta, você pode ter o melhor de tudo e não vai funcionar. Isso aí é fato. Então, primeiro, se eu tenho a dor da angústia é porque eu tenho um conflito interno. Não existe angústia se eu não tenho conflito. Também isso é outro fato, né? Isso é real. Então eu tenho que identificar o que está me causando esse conflito.
né? Qual que é o meu problema que está gerando esse sentimento dentro de mim? Por isso que eu comentei a questão do autoconhecimento, por que ele é importante. Para eu poder saber qual que é o start, qual que é o gatilho que está me gerando todas essas Acabei de, sensações. acabei de escrever a palavra gatilho que eu ia te. Tá, mas desculpa, vai lá, Tá? desculpa. Estou acostumada. Então, eu tenho que descobrir qual que é esse gatilho, qual que é esse start que vai me causar isso. A partir do momento que eu consigo identificar até mesmo o sentimento, opa, é raiva, é mágoa, é tristeza, é desilusão, qual o sentimento que é isso? Para eu poder, inclusive, trabalhar com ele. Quais são as ações que eu farei para tornar essa angústia minimizada, né? Igual você falou, se é uma pessoa que eu gosto muito, né, não quero me afastar dessa pessoa, as pessoas também não se modificam. Então não adianta eu criar expectativa em cima do outro, né? Então eu tenho que fazer uma lista de ações, o que eu vou fazer para conseguir alcançar aquele objetivo. Não adianta falar, eu quero, né, o mundo, sendo que você ainda não tem nenhum grão de areia. Então, é degrau, igual eu falei, degrau a degrau. Não adiar, né? A procrastinação é um inimigo mortal. É o que você falou, a autossabotagem. Amanhã eu começo, amanhã eu realizo, amanhã eu procuro. Né? Então, dentro dessa lista de ações que eu me propus a fazer, né? Eu vou começar, então, a ter ação. Né? Não posso ficar adiando, é realizar. É aquela vez assim, eu quero fazer um regime. Hoje é terça-feira. A segunda-feira eu começo. Né? Isso não existe. Você quer, independente, se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você tem que ter essa meta e você tem que cumprir. Então, isso é uma das coisas. Aceitar algumas situações. O que é bom, o que é ruim, e tem certas coisas que eu não consigo mudar. Então, se eu não posso mudar, volta aquela frase. O que não tem solução, solucionado está. Independente do que seja. Né? Então, por exemplo, eu perdi um ente muito querido. Você vai sofrer, com certeza. Você vai sentir falta, com certeza. Mas você tem que aprender a lidar com essa dor e aprender a lidar com essa perda. Porque a pessoa vai voltar? Não vai. Não tem como ela voltar. Né? Há um tempo atrás eu sofri um acidente em que eu perdi meus pais e uma das vezes a pessoa falou assim, não, mas você não chora. Eu falei, gente, se eu fosse para chorar e eles voltassem, você podia ter certeza que eu ia ficar chorando 24 horas por dia. Né? Mas eu tenho que ter ação. Então, o que não tem solução, solucionado está. É olhar para frente, procurar uma saída. Né? E é a questão, sim, de uma vibração para o cérebro positivo. Então, o momento, ele é super fértil para eu ficar numa angústia. Porque agora o coronavírus tem nome, sobrenome, antes tinha só número. A gente cada dia que passa, a gente sabe de colegas, de amigos, de parentes que infelizmente estão infectados. Né? Mas eu tenho que ver assim, morrem X, mas estão sendo, né? Quantas pessoas estão recuperando? Como que está essa balança? Né? Como que isso vai funcionar? Porque aí o cérebro, ele gosta também do quê? Dessa vibração positiva. E eu preciso desse otimismo para conseguir sair dessa zona de dor, dessa zona de sofrimento, desse anestésico que me encontro, para eu ter o quê? A ação. A partir do momento que eu sou um guerreiro, né? Eu vou conseguir superar e alcanço os meus objetivos com uma rede de apoio, com pessoas amigas que sabem que estão torcendo a seu favor. Né? Por isso é importante, muitas vezes, né, o desabafo. A mulher tem mania de falar, por conta disso. Né? O homem Tem é mulher que não fala. mais... Assim como tem homem que E, fala tem, e, demais. tem, e que fala demais, seu, obrigado. Né? Mas assim, em linhas realmente gerais. E sempre assim, veio um pensamento negativo, o famoso parar, pensar e respirar. Isso vai estar me fazendo bem?
Isso realmente está funcionando? Será que eu realmente preciso disso? Né? Como é que está a minha vida? Volta a falar, né, do seu livro aí das bênçãos, das 3 bênçãos que você fala, né? E eu falo como diário de bordo. É importante a gente colocar no papel as conquistas. E todo dia a gente tem conquistas, todo dia a gente tem vitórias, né? E agradecer, não no sentido, ai, obrigada, viu? Não, é um agradecimento mesmo. É um exercício, na verdade, de se colocar nesse sentido, aberto às novas possibilidades, para que o cérebro possa se reorganizar e conseguir fluir. Né? Então, nesse momento todo, eu optei em não assistir nenhum tipo de telejornal, de nenhum canal, nem A, nem B, nem C, nem D. Eu tenho um jornal aqui em Minas, né, que é escrito, eu entro lá na internet, leio e seleciono as notícias que eu quero ler. É uma estratégia que eu utilizei, porque realmente no início você gera um pânico, o cérebro acha realmente que ele vai morrer também, e isso gera mais ansiedade, mais angústia, e você fica exatamente num beco sem saída, porque ele não sabe reagir. O que está acontecendo? Isso é, né? Fora a quantidade de fake news. Então, você tem que realmente, através de respirar, perceber o ambiente que se encontra, quem são as pessoas que eu tenho como rede de apoio, isso é muito importante. Aí eu vou puxar aqui para a minha biologia. Somos seres sociais. Vou só que me liga. Vivemos em sociedade. E essa sociedade significa que eu preciso do outro para viver. Eu não consigo viver sozinho. Isso, nem os monges vivem sozinhos. Tem muitas. Então, parar, perceber. Né? Eu gosto muito de fazer a metáfora com o sinal mesmo, né? Pare e siga. Né? Então, tenha atenção. O corpo, ele fala com a gente o tempo inteiro. Às vezes a gente não entende os sinais do corpo. Né? Então, por exemplo, meu cabelo está caindo muito. Dá uma olhada na alimentação. Né? Será que não está faltando algum micronutriente? Eu tô com não sei o quê. Dá uma olhada nisso. E a gente começa a perceber que muitas vezes a nossa prática do dia a dia que acaba nos adoecendo e nos prejudicando. Inclusive, alguns toques podem serem oriundos desses gatilhos que acontecem. Mas isso aí foi semana passada. Você procure no canal da Dani e no canal do Daltro sobre os toques. No IGVT também. Isso. Tem no IGVT também. Uma frase que me marcou nesse teu discurso, nesse teu parágrafo, foi permitir as emoções negativas fluam. Eu tenho que entender isso, eu tenho que honrar isso e não ficar duro nisso, né? Eu gosto muito dos atos que o comportamento se denuncia. As pessoas se denunciam pelo seu comportamento. O comportamento tem um clássico, tem livros já muito melhores, mas o clássico que muita gente já deve ter ouvido falar é O Corpo Fala, porque ele denuncia alguns tiques, algumas posturas de cérebro angustiado. Eu quero fazer uma observação nesse teu, que é muito importante, que é ter a postura da positividade, que ela ajuda muito. Sim. Agora, não é aquela positividade que vai te trazer dinheiro do além, que muitas pessoas distorcem. Né? Não é ser poliana. E além dessa perspectiva da positividade, queridos 27 mil telespectadores aqui da nossa internet, 28 mil, obrigado, vai clicando no avião e compartilhando. Apesar que a gente já está terminando. Mas uma coisa que é muito interessante dentro da positividade é ter esperança. E sempre me recordo o professor Mário Sérgio Cortella, que eu sou fãzaço do cara, que ele ensina muito essa questão de esperança de esperar e esperança de esperar, esperançoso. São duas coisas diferentes. Esperançar.
e ter a positividade. Um exemplo que aconteceu hoje, estava com uma pessoa e me atrasei, eu digo, vai que dá, vai que dá. Eu tive isso, não, mas não vai dar, vai que dá. Talvez até não daria, na verdade, como parece que não deu. Mas, porque o cérebro tem uma tendência, eu tenho uma lâmina que é isso, tá? Ele não é uma tendência, é da natureza do cérebro, ele olhar negatividade. É histórico, é do limbo, lá atrás, né? Ou a gente lutou com os dinossauros, ou a gente É porque, na comeu verdade, os ele quer dinossauros. quanto menos energia, melhor. Energia, aí é que tá. E aí, como ele quer poupar energia, nós criamos na nossa psique algo que a gente chama de zona de conforto. E aí tem Sim, alguns sinais, como, por exemplo, procrastinação. Diga-se de passagem, eu estou procrastinando muito meus trabalhos do seu mestrado, mas essa parte mestrado. pula. Né? Agora me deram aqui umas pílulas mágicas que vai tudo voltar. Eu só queria que fosse intravenoso. Mas a gente fala, não, a gente fala nisso, tu vai falar nisso no dia 30 na tua live lá com Coisinha de Jesus do outro lá, Sim. de nutrição. Mas, Eu Dani, vou fazer propaganda. Tem a Elidia aqui para responder uma dúvida dela também. fale lá. A diferença. A tristeza é um estado, né? A angústia é uma dor, é um sofrimento muito maior, né? Então, driblar o cérebro dessa angústia é exatamente trazer o quê? Esses pensamentos positivos, fazer um bloquinho de ações, o que você vai conseguir realmente fazer, e principalmente a autopercepção, do autoconhecimento, do que aquilo está me causando, e igual o Daltro comentou, né? Qual que é o meu gatilho que aquilo está causando. Então, é importante o cérebro ele estar alinhado. Como você disse, Daltro, o cérebro ele olha realmente negativo. Eu costumo falar o seguinte, você está com uma toalha maravilhosa, se cair um pingo de café, todo mundo olha o pingo de café. Ninguém olha a mesa como um todo, né? Boa metáfora. Então, o cérebro, o que ele vai acontecer? Ele quer o nosso bem-estar. Ele quer se proteger a qualquer custo. Por isso que máscaras de oxigênio, quando caem no avião, primeiro você, depois o outro. Né? Isso aí é um circuito cerebral, inclusive, que chama autopreservação da espécie. Tá? O que vai acontecer é que o cérebro, como ele não quer gastar energia, ele muitas vezes ele se auto-sabota. Né? Você quer matar alguém de raiva, principalmente para nós professores com os alunos, é pedir para ele mudar de lugar na sala de aula. Ele detesta, porque ali ele está num ambiente seguro e ele já percebeu tudo o que está em sua volta. Né? Então, você tem que saber, muitas vezes, desafiar esse cérebro para ele sair dessa zona de conforto, igual o Daltro falou, e ele provar e perceber que ele dá conta. Né? Muitas vezes aquele, né? Tinha aquele nadador, o Thiago, que a mãe ficava lá gritando: vai, Thiago! Vai, Thiago! Né? Aquilo ficou super famoso aqui no Brasil, exatamente porque era desafio em cima de desafio. E eu só vou tentar se eu tenho alguém que realmente vai me dar esse poder da confiança, né? Que eu sei que eu tenho gente ali do meu lado que vai me ajudar. Semana passada teve, né, uma cena que marcou aí o mundo de duas crianças que acabaram saltando de um prédio em chamas na França. Né? Não sei se você chegou a ver, Dalton. Então, estava pegando fogo o apartamento e o que eles fizeram? Saltaram, porque tinha uma rede de pessoas embaixo que estavam ali aparando. E a confiança era muito grande. E exatamente para quê? Para eu poder sobreviver, né? Camila, sim, os hormônios fazem assim, ainda mais nós mulheres, né? Todo mês somos uma chuva de hormônios. Um dia estamos muito bem, outro dia nem tanto. Mas isso também, como diz o Dá, outro dia a gente conversou muito sobre os alimentos da felicidade. Foi uma das primeiras terças D&D que dá Isso, eu ia dizer origem para à Camila, nossa série. procure lá no nosso canal. Tá lá já. Bem Posso observado, fazer minha Camila. propaganda? Ou não posso fazer minha... Faça, Bom, faça. Do dia 30, é, nutrição. é Depois, em off, quando a gente conversar A e B, aí a gente D&D? conversa. Tá. Dia 30, vou fazer uma live com um médico aqui de Belo Horizonte, o doutor Juliano Antunes Machado. Ele é nutrólogo e gastroenterologista de uma rede de hospitais aqui de Belo Horizonte, a rede Mater Dei.
e especialista em terapia de nutrição. E essa live surgiu ontem, na verdade, ontem à noite, a gente conversando e lembramos muito dos TDAHs. Então, a gente vai conversar sobre a alimentação, microbiota também, vai ser muito interessante. Quinta-feira, 19h30, não é 19h19, tá? 19h30, e eu que vou chamá-lo. Então, @Dani Cordeiro Lemos. Pronto. Como ele mesmo disse, ele tá morrendo de ciúme, gente. Mas faz parte. Não, mas eu tô em tratamento. Eu tô em tratamento do meus ciúmes e da minha possessividade. Porque eu achei por 200 mil anos que ter ciúmes num olhar cuidadoso era algo positivo. E aí agora me disseram que não, então eu tenho que mudar, e aí eu vou mudar. Mas enfim. Dani, nosso tempo. Nosso tempo. Ter mantras para combater os pensamentos dolorosos, mantras. Eu, quando estou angustiado, eu tenho um mantra que eu digo assim, ó, Deus me ama mais. Deus me ama mais. Deus me ama mais. Eu tenho isso na minha cabeça porque não tem nada ou ninguém que seja para mim dentro da... Eu não estou falando de religião, eu estou falando de crença, de fé, de esperança, que que não chegue perto de Deus, né? É algo sublime para mim. Então eu sempre, quando me puxo, Deus me ama mais, Deus me ama mais, eu me sinto confortável, porque ele é um mantra positivo para mim. Você se fortalece. Muito, muito, muito. A questão que a gente comentou de se afastar daquilo que te traz, ou aquele que te traz angústia, é interessante, desde que não seja a pessoa amada. O se concentrar com você e outras estratégias que o cérebro diz aí, Dani, o que a gente poderia fazer? Geralda, toque, foi a live da semana passada. Não, mas é porque ela assistiu, ela não tinha assistido ainda não. Ela assistiu por nossa causa. Ok. Grato, que bom Geralda. Que você gostou. O cérebro, ele vai procurar aquilo que lhe satisfaz, aquilo que lhe traz prazer, aquilo que lhe traz alegria. Né? Ele não, igual a Camila comentou, ele não é programado para poder ficar angustiado, ele não é programado para ficar triste, ele quer exatamente essa energia positiva. Né? Então, essa questão do mantra positivo, a questão de uma rede de amigos, né? Verdadeiros, isso é importante, né? Que estão ali, não, realmente, não vai para a confraria sábado, não, vai escrever o seu mestrado. Né? Num primeiro momento parece que a pessoa está torcendo contra, mas é pelo contrário, ela está te empurrando para frente. Né? Isso é muito importante. Sair desse sentimento de tristeza, criar lá o caderninho de ações e efetivamente colocá-lo em prática é fundamental. Né? Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Rubem Alves. Legal. Olha só, queria um abraço especial para o Júlio, querido amigo que me deu muitos toques no meu início de carreira como professor de educação física. Simone, muito agradecido, a recíproca é verdadeira. O Jorge Ecker, a B. Henrique é da tua turma lá, o Cordeiro. O próprio Paulo Souza, é Beatriz? É B. Henrique? B. Henrique aparece lá. Não, é do teu povo aí. Um beijo especial para Josi e também quem quiser pizzas em Santa Maria, chama lá a Pizza Pan SM. Nossa, nada como um momento de angústia enfiar uma pizza para dentro que dá uma calma maravilhosa. Pizza Pan SM. Mas isso é só um reflexo, porque quando isso sai em desequilíbrio, aí acontece outras coisinhas mais. Dani, tu guardou a tua frase final? Eu trouxe uma maiorzinha hoje, minha frase hoje é grande. Então vamos lá, Dani, algumas pessoas, agradecer, né, primos queridos que estão aí na live, amigos queridos também, ex-alunos queridos que também estão, ou seja, todos vocês, né, nosso muito obrigado. Mãe de aluno, que é uma delícia também, virou amiga, isso também é muito bom.
Dani, Vou lá. 31 mil participantes, Dani. Nossa. Hoje. Aí outra coisa, gente, enquanto nós cérebro, estamos aqui né? falando, e né, eu tenho essa frase do Rubem Alves também, que eu vou compartilhar com vocês. Manda sugestão para a semana que vem, né, Daltra? Essa de hoje foi sugestão da semana passada. Ai, bem lembrado, Dani. Se Então, alguém... enquanto eu estou Olha, falando temos aqui, alguns minutos. Se vocês escreverem aí as suas a gente sugestões, providencia a live dá da um jeito semana que aí. vem com muito carinho. Ô, Cris, um beijo. Então, vamos Ó, lá. entrou a Big Boss. Fala. Quero viver do lado de gente humana, que sabe rir dos seus tropeços. Não se considera eleita antes da hora. Não foge da sua mortalidade e deseja tão somente o que é justo. Rubem Alves. Oh, a minha frase, Cordeiro, é de Verônica Meirelles, que tem tudo a ver conosco, com o tema de nós. E tem muito a ver com uma pessoa que eu conheço. A frase é, abre aspas, que loucura é pensar na minha angústia e não saber descrever e por que sentir. Complexo, né? Isso aí dá um bom de um divã. Dani, agradeça a tua turma, que eu vou agradecer meu clã e está terminando o nosso tempo. Tá, é só respondendo aqui rapidinho a Sheila, os exercícios, Sheila, exatamente todos esses que nós falamos, os mantras positivos, colocar no papel lá as ações e começar realmente a agir, né, afastar de pessoas que lhe causam esses sentimentos, o autoconhecimento é muito importante, meditação, né, não no sentido de ficar lá sentado esperando, né, mas é o meditar no sentido desse autoconhecimento, do saber respirar, para poder melhorar tudo. Bom, é muita gente assim. Tu fizeste propaganda, deixa eu fazer o que eu estou vendo aqui a minha agenda. Ó. Quinta-feira, dia 30, às 10 horas, eu tenho aula de programação emocional com a Regina Choto, que tu conhece muito bem, a Jane. Sim, já me trabalhei com ela. Bom, agradecer. Terminamos, então agradeço todo mundo. Não, fala, eu tenho uns 0 minutos. Agradecer a Cíntia, a Geralda, a Fatinha, a Kátia, que estão sempre nos acompanhando, né? Eu não vou ficar, Ju de Mambro, a Dulce, né? Ficar citando o Tony, ficar citando nome ruim, que senão a gente passa por alguém aqui e esquece. Mas Elídia, eu vou voltar a fazer atividade. Obrigada por todos aqui que nos acompanharam, viu? Grato, e a Geralda falou para a gente falar de irritabilidade para a semana que vem. Isso eu sou bom! Isso eu sou craque! Tá, só ele que vai falar, tá, Geraldo? Eu vou ficar calada. Esse é o próximo tema, então. Um agradecimento especial a Cris e ao Yuri, lá de Santa Maria. O Júlio, querido amigo, sou muito fascinado pelo Júlio. Minha companheira de jornada que pipocou aí, também deu um palpite também, que aí se une com a Dani e me quebram as pernas. A Jorge Ecker, Pizza Pan, um beijo para todos. Até a próxima terça. Dani, reforça. Terça, D&D. A terça, D&D, às 19h19 aqui. Sempre terças, D&D. É isso, mas eu espero vocês quinta-feira para conversar sobre nutrição e TDAH. E eu, quinta-feira, programação emocional. Ótimo, às 10 da manhã com o Daltra, às 19h30 comigo, aí, ó, viu? Um abraço grande. Obrigada. Ai, pifou aqui. O que deu aqui? Eu gosto dessa música. Que Dani? Não sei o que deu. Beijo!